dois assuntos desejo enfocar na tarde de hoje. O primeiro é a nossa preocupação com o crescente casos de dengue no Brasil. Quero aproveitar essa oportunidade para revelar essa preocupação com o avanço de dengue em nosso país. Corremos um sério risco neste ano de repetir a grande epidemia de 2010, quando, segundo dados do Ministério da Saúde, senador Mozarildo Cavalcante, a quem me congratulo com o seu retorno a esta casa, Vossa Excelência, que é, além de médico, um brilhante senador, de uma assiduidade intensa, de grandes méritos e que estava afastado por motivo plenamente justificado, está retornando ao batente e para nossa satisfação. E Vossa Excelência deve ter acompanhado que, segundo o Ministério da Saúde, foram confirmados quase 580 mil novos casos de dengue. Aparentemente, a situação vinha sob controle. Segundo os registros, a queda nos casos em 2011 e em 2012. Neste momento, existem aproximadamente 714 mil casos em investigação, que devem resultar em torno de 200 mil confirmações. Em torno de 200 mil confirmações de 700 mil casos que estão sob investigação. São vários fatores que colaboram para esse aumento. Na epidemia de 2010, por exemplo, o Tribunal de Contas da União apontou falhas na aplicação de recursos disponíveis para o controle e combate ao mosquito, especialmente no nível de estados e municípios, onde sobraram, para os senhores terem uma ideia, sobraram recursos disponibilizados pelo governo federal. Também temos problemas em função dos novos tipos de vírus. O vírus tipo 4 chegou relativamente pouco tempo no país, atacando a população que ainda não tem resistência a ele. Os tipos 1 e 2 entraram no país em meados da década de 90. E os casos do tipo 3 passaram a ser relatados a partir do ano 2000. Infelizmente, a população se acha indevidamente segura e já por conviver com a doença há quase 20 anos. O jornal Correio Brasiliense, aqui da capital, traz na sua edição do último dia 11 de abril, vários relatos de pacientes que deduziram estarem contaminados por dengue pelo conhecimento apenas dos sintomas mais habituais e não procuraram nenhum tipo de atendimento médico. As pessoas esqueceram de dois aspectos fundamentais do problema. Existe a forma hemorrágica da doença, que pode levar o paciente a óbito. Existe a necessidade das autoridades de saúde de mapearem a incidência dos vários tipos, 1, 2, 3 e 4, que só é possível após o diagnóstico laboratorial, realizado preferencialmente em hospitais públicos. A não notificação de casos é um problema internacional, senhoras e senhores senadores. A própria OMS estimava a incidência de dengue no mundo entre 50 a 100 milhões de pessoas por ano. A revista científica Nature, na sua primeira edição de abril, trouxe nova pesquisa que mostra que o número real pode ser 4 vezes este estimado, algo em torno de 390 casos de pessoas contaminadas por ano no mundo. E segundo Marcos Obara, professor de epidemiologia da Universidade de Brasília e integrante do grupo de planejamento de ações de combate à dengue, quando uma pessoa é contaminada, ela pode infectar uma população de mosquitos e contribuir para aumentar ainda mais a incidência da doença. A incidência da dengue no mundo contemporâneo está cada vez mais democrática. Atinge vários países em crescimento, onde o crescente nível de renda não esteja sendo acompanhado
pela melhoria das condições de higiene. A Ásia responde por 70% dos casos mundiais, dos quais 34% situa-se na Índia. Na América, onde encontramos 14% dos casos, os destaques negativos são o Brasil e o México. Nesse momento, existem 11 estados brasileiros em estado de alerta, que concentram mais de 74% dos casos suspeitos. Rondônia, Acre, Amazonas, Tocantins, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás apresentam incidência de mais de 300 casos por 100 mil habitantes, considerada alta pelo Ministério da Saúde. São Paulo, Bahia e Distrito Federal estão na faixa média de 101 a 300 casos por 100 mil habitantes. E o restante do país está numa faixa considerada baixa, com até 100 casos por 100 mil habitantes. A situação não está pior, porque houve uma discreta redução nos casos mais graves da doença, na comparação com o primeiro trimestre de 2012, com o mesmo período do ano passado. Senhora Presidente, senhores senadores, é necessário e é urgente que as autoridades sanitárias atuem de forma acelerada para evitar uma nova epidemia. Preocupa-me, em especial, a minha região Nordeste. Quando a chuva voltar, e como eu espero que a chuva volte, quando a chuva voltar, vai encontrar condições ideais para a propagação do mosquito, com o agravante de que parte significativa da população carente encontra-se em condições delicadíssimas de saúde em função da prolongada seca, sistema imunológico muito baixo. É fundamental a cooperação das 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal, além da inestimável participação do cidadão no combate ao mosquito, mas também não se eximindo de confirmar o diagnóstico e não se descuidando do tratamento, por mais simples que ele possa ser. A dengue pode matar, mas a irresponsabilidade do governante omisso ou leniente é quase mandante desta morte anunciada. Este é o apelo que eu faço, senhora Presidente, Ana Amélia, senhoras e senhores senadores, aos governadores estaduais, aos prefeitos. O Correio Brasiliense trouxe, como acrescentei agora há pouco, na quinta-feira passada, dia 11 de abril, capital sitiada pela dengue. Um outro assunto é com enorme satisfação, senhoras e senhores senadores, e com o sentimento do dever cumprido, que comunico a aprovação ao plenário e ao país do relatório final da subcomissão temporária sobre aviação civil, a SISTAC, entregue na última terça-feira, dia 9 de abril, ao ministro Moreira Franco, da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. A SISTAC, como é do conhecimento de todos aqui presentes, foi criada no âmbito da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal, em 9 de fevereiro de 2012, em virtude da aprovação do requerimento 68 de 2011, apresentado pelo plenário à comissão, por iniciativa do senador Vicentinho Alves, inestimável companheiro, senador pelo Tocantins, está voltando a casa depois de um recesso para implantar a Secretaria de Governo do Estado do Tocantins, a serviço do governador Siqueira Campos. Volta no momento em que estamos concluindo uma missão entregue por Sua Excelência a esta relatoria. E quero crer que neste pouco mais de um ano de atuação, ela atingiu plenamente os seus objetivos. A aviação civil, senhor presidente, tem passado por transformações profundas nos últimos anos. Transformações estas que colocam uma série de novos desafios para os órgãos encarregados de planejar, regular e fiscalizar o setor.
No campo institucional, passou-se de um modelo em que toda a gestão era centralizada no DAC, Departamento de Aviação Civil do Comando da Aeronáutica, para um modelo em que apenas o controle do tráfego aéreo e a investigação de acidentes aeronáuticos permanecem sob responsabilidade militar. Hoje, a Presidência da República é assessorada pelo CONAC, Conselho de Aviação Civil, órgão de natureza interministerial. A formulação de políticas para o setor é feita pela SAC, Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, com status de ministério. A regulação e a fiscalização dos serviços aéreos e da infraestrutura aeroportuária e aeronáutica são realizadas pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, autarquia especial dotada de autonomia financeira e independência administrativa. E se a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, a Infraero, empresa pública subordinada à SAC, continua a administrar 66 aeroportos federais, a verdade é que já temos 4 aeroportos, São Gonçalo do Amarante, Guarulhos, Viracopos e Brasília, concedidos à iniciativa privada, enquanto outros 2, Galeão e Confins, tiveram sua concessão autorizada pelo Conselho Nacional de Desestatização. No campo regulatório, passou-se de um sistema de controle da oferta de serviços aéreos regulares, que de certa forma protegia as empresas estabelecidas contra a entrada de novas competidoras, para um sistema de livre iniciativa, consagrado na Lei 11.182, a mesma que criou a ANAC. Todas essas mudanças, no arcabouço institucional e organizacional do setor, senhoras e senhores senadores, vieram acompanhadas de um expressivo crescimento da demanda. A ascensão das classes sociais, com acesso aos bens de consumo, aumentou a frequência dos aeroportos, fazendo com que o número de passageiros transportados cresça cerca de 12% ao ano desde 2003, um dos maiores crescimentos registrados no mundo. Forjou-se assim um cenário extremamente complexo e desafiador. Tanto mais complexo e desafiador, na medida que estamos na iminência de receber em nosso país eventos mundiais de enorme magnitude. O evento mundial da juventude, um evento católico, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Foram nessas circunstâncias, senhor presidente, que aprovamos na Comissão de Infraestrutura o requerimento criando a subcomissão temporária de aviação civil, com finalidade de realizar no prazo de 12 meses os debates sobre a situação de todos os segmentos da aviação nacional. Ao longo de 12 meses, senhoras e senhores, realizamos 19 audiências públicas. Ouvimos mais de 50 autoridades no assunto. E nessas 19 audiências públicas, tivemos a oportunidade de ouvir representantes dos mais diversos segmentos da aviação civil. Foram ouvidas, por exemplo, autoridades da área governamental, representado desde a Secretaria de Aviação Civil, a ANAC, a Infraero, Ministérios do Turismo, Fazenda, Minas e Energia. Também foram ouvidas representantes de empresas operadoras, indústria aeronáutica e diversas associações e sindicatos que congregaram aqueles que atuam no ramo da aviação civil. E buscou-se ainda a opinião de especialistas que contribuíram para o debate com o conhecimento acadêmico e a experiência acumulada em anos e anos de acompanhamento no setor. Os resultados desse amplo processo de discussão e estudo estão condensados nas 260 páginas do nosso relatório. Nelas estão devidamente sistematizados o diagnóstico, as recomendações para temas importantíssimos na aviação civil. O marco regulatório, ou seja, o Código Brasileiro de Aeronáutica, o planejamento e a coordenação de um sistema de aviação civil, a nova estrutura da Agência Nacional de Aviação Civil, as infraestruturas aeronáutica e aeroportuária, a articulação entre aeroportos e cidades, a interiorização do acesso à aviação, a investigação e a prevenção de acidentes,
o abastecimento de combustíveis, a formação de recursos humanos, a indústria aeronáutica e a aviação geral. A este último tema, aviação geral, por sinal, dedicamos bastante atenção, na medida em que, o Brasil, embora possua a segunda maior frota geral do mundo, com aproximadamente 14 mil aeronaves, não tem ainda o que poderia se chamar de uma política voltada para este setor. Praticamente toda a reestruturação da aviação civil ocorrida nos últimos anos teve como foco exclusivo a aviação comercial. De modo que optamos por trazer à ribalta a aviação geral, debatendo exaustivamente questões como a interlocução com o setor, o acesso a aeroportos, a regulação e a fiscalização técnica. Estas, senhoras e senhores senadores, as considerações iniciais que gostaria de trazer para firmar o conceito que a comissão teve a respeito do projeto, do relatório que votamos na sessão da última quinta-feira. Quero, ao final, participar a minha gratidão a todos os companheiros que participaram comigo desta subcomissão, que fez um levantamento acurado nas 19 audiências públicas, que não se negaram a participar e dar sua contribuição num tema de enorme relevância para o país. A estas pessoas, em especial ao senador Vicentinho, que hoje, repito, encontra-se em licença, idealizador e arquiteto desta subcomissão, que comandou de forma entusiasta todas as suas fases, eu presto a minha homenagem, a minha admiração e o meu reconhecimento. A subcomissão de aviação civil concluiu o seu trabalho. Esta semana nós estaremos votando o nosso relatório na Comissão de Infraestrutura. Muito obrigado, senhor presidente.